Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos vídeos da parte de pneumática, né? Hoje a gente vai falar sobre consumo referente ao cilindro pneumático de duplação, né? É um cilindro que é muito comum de ser utilizado em sistemas pneumáticos, né? O qual ele tem como base entrada e saída, né, de pressão pneumática, tanto da câmara traseira quanto da câmara dianteira, para que venham ocorrer os seus movimentos de deslocamento, né? Então, com base nessa entrada, né, de pressão tanto na câmara traseira como na câmara dianteira, ele exerce seu relativo deslocamento. E justamente quando esse deslocamento ocorre, né, tanto para avanço quanto para retorno, ocorre o consumo, né, do ar comprimido que está lá no reservatório, né? Então, dependendo do tamanho da câmara, né, do cilindro, né, levando em consideração o volume da mesma, né, ele vai ter um consumo maior ou menor. E também dependendo da pressão que vai ser, é, o qual ele vai estar condicionado, né, pressão de trabalho, né. Bom, para esse cálculo do consumo, a gente leva em consideração a área, né, marcar aqui, né, então a gente vai ter em relação à área, né, que área é essa, né, esse é o primeiro ponto. Quando o cilindro avança ou quando ele recua, né, aqui são os lugares onde vão estar preenchidos, né, com o ar comprimido. Tanto quando ele avança quanto ele recua, ele vai estar preenchendo a câmara dianteira ou a câmara traseira do cilindro. Então, o que se vai levar em consideração é justamente a área do êmbolo. Essa figura aqui, né, ela tem uma haste aqui, né, e aqui ela tem um diâmetro um pouco maior na câmara dianteira. Eu vou pedir só para desconsiderar esses valores, né, porque a gente vai levar em consideração que na área da câmara traseira, né, a gente vai estar considerando o diâmetro do êmbolo, que é essa parte aqui, que é um elemento circular, né, então a gente vai levar em consideração essa área circular. E para a câmara dianteira dele, que é onde ele vai estar em contato aqui, aí realmente a gente vai ter uma haste também aqui no elemento. Então, para essa câmara dianteira, a gente vai considerar a área do êmbolo menos a área da haste, que é onde o ar comprimido, né, vai estar pressionando, né, para que venha ocorrer o deslocamento do atuador, né? Nesse caso aí da haste do cilindro. Então essa área ela está relativa a esses dois locais, a área da câmara dianteira, a área da câmara traseira, a área da câmara dianteira. Na área da câmara traseira você vai levar em consideração apenas a área do êmbolo e na câmara dianteira vai levar em consideração a área da haste menos ou a área do êmbolo menos a área da haste, né? Por que menos a área da haste? Porque quando ele desloca, ou quando o ar comprimido entra aqui, ele vai preencher o espaço vazio, ele não vai preencher o espaço onde está a haste, né? Então, por isso que a gente subtrai a área da haste. Nós já visto que ele só vai ter contato especificamente com essa área aqui, né, onde ele vai ter contato, né? Então essa parte central aqui ela não vai ter contato, tá bom? Fora a área, a gente tem o comprimento, né, útil do cilindro, que aí é para levar em consideração o volume, né, já que a gente está querendo ver consumo. Então a área vezes o comprimento, a gente vai ter o volume, não o volume cilíndrico aí do cilindro. O N é referente à quantidade de ciclos que ele vai realizar no minuto, né, já que a gente está querendo saber consumo por minuto. E a gente vai precisar também fazer uma relação entre a pressão efetiva e a pressão ambiente onde o sistema está instalado, né? Se deve levar em consideração que o cilindro, quando ele avança ou recua, existe uma pressão atmosférica externa também, né? E essa pressão atmosférica externa, ela também condiciona qual será o consumo que vai ter no cilindro.
Haja vista que para que ele venha a ter o deslocamento, tem que ter uma agitação molecular alta, que é justamente a relação da pressão, né? Então, se tem que fazer essa relação de compressão, o qual se leva em consideração a pressão interna em relação à pressão atmosférica, né? Imagina que a pressão atmosférica interna ou a pressão interna do cilindro fosse igual à pressão atmosférica externa, né? Ou seja, você não teria deslocamento, né? Então, vamos supor que gradativamente você vá subindo a pressão interna do cilindro, vai chegar um momento que ele vai ter força suficiente para deslocar, mas existe a barreira externa, que é justamente essa pressão ambiente, né? Então, essa pressão ambiente a gente tem que considerar para o consumo, né? Sistemas que trabalham ali, trabalham a nível do mar, né? Você acaba tendo uma interferência menor da pressão ambiente, mas sistemas que trabalham com pressões atmosféricas externas, diferentes da pressão atmosférica comum, né, a nível do mar, você acaba tendo uma relação de consumo mais deficitária, tá bom? Então a gente precisa fazer essa relação. Vamos supor aqui um exemplo, né? Então aqui a gente vai ter um cilindro pneumático com comprimento útil de 12 centímetros. Isso aí está ligado ao S, né, que a gente viu anteriormente. O diâmetro da haste igual a 3/4 e o diâmetro do êmbolo 2 polegadas, né? E aí, como eu disse, se você for observar aqui essa imagem, observa que tem aqui, ó, uma partezinha com diâmetro maior do que o comprimento total da haste, né? Então a gente vai desconsiderar para efeito do cálculo, se você fosse fazer desse cilindro aqui especificamente, é claro que isso aqui teria importância, né? Então teria que ter essa relação aqui de volume para subtrair da câmara dianteira. No mesmo caso que na câmera traseira, se ele tivesse qualquer outro elemento fora a área de contato com o êmbolo, também deve ser subtraído, né? Mas a relação matemática não muda, lógica. Bom, então a gente tem aqui esses valores, né? O comprimento 12 centímetros, diâmetro do êmbolo 2 polegadas, diâmetro da haste 3/4, pressão ambiente 1,2 bar, pressão efetiva, né, pressão de trabalho 7 bar, e ele vai realizar 10 ciclos por minuto, né? Ou seja, avança e recua 10 vezes por minuto. Bom, para começar o cálculo, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter a parte circular, né, os diâmetros, para centímetro, né? Vamos levar em consideração aí como efeito de cálculo, né, centímetros cúbicos por minuto como resultado final, qual a gente consegue converter para litros por minuto, né? Então, fazendo essa conversão, a gente acaba tendo a relação de consumo. Aí você pode até perguntar, ok, mas essa relação de consumo, o que é que vai interferir? O local onde fica armazenado o ar comprimido, né, no caso do reservatório, ele tem uma capacidade também de armazenamento, né? Então, quanto mais os elementos periféricos, né, válvulas, mangueiras, atuadores, como o caso do cilindro, executam deslocamento, ou tem escape ou vazamento, você acaba consumindo, né, esse ar comprimido que está ali no reservatório, ou seja, o volume diminui. E quando ele chega num determinado ponto, antes de atingir o nível crítico, o compressor ele volta a atuar novamente, ou seja, o compressor ele não fica atuando constantemente, né? Senão você teria um gasto de energia muito alto, né? Então ele volta a atuar, mandando o ar comprimido para o reservatório para que ele fique dentro de um limite aceitável, né? Levando em consideração pressões máximas e mínimas aí do sistema que você vem atuar. Tá bom? Então por isso que é importante saber essa relação de consumo para poder dimensionar aí o compressor. Então, no caso aqui, o primeiro ponto vai ser converter os diâmetros, né, para a área, né? Então 2 polegadas equivale a 50,8, ou seja, 1 polegada equivale a 25,4 milímetros. Como o comprimento está em centímetros, a gente vai converter para centímetro, né? Então 2 polegadas equivale a 5,08 centímetros. A gente precisa converter também o diâmetro da haste, né? 3/4 de polegada equivale a 19,05, né? Só você pegar 25,4, dividir por 4 e multiplicar por 3, né? Levando em consideração aí dividir pelo denominador, multiplicar pelo numerador.
Convertendo 19,05 milímetros para centímetro vai dar 1,905 centímetros, né, ou quase 2 centímetros, né? E com esses valores convertidos, a gente agora pode de fato ir para calcular a área, né? Onde a área circular ela é igual a πr ao quadrado, né? Então a área do êmbolo, como a gente já viu, o diâmetro dele é de 5,08 centímetros, né? Então como a fórmula é πr, né? A gente vai ter o raio, né, aplicado aqui, tanto para a área do êmbolo como para a área da haste, né? Então a gente vai ter o raio aqui aplicado. Então, se o diâmetro indicado está aqui de 5,08 para o êmbolo e de 1,905 para a haste, só dividir por 2 que você vai ter os respectivos raios, né? Então a área do êmbolo vai ser π vezes 2,54 cm ao quadrado e a área da haste π vezes 0,9525 ao quadrado, né? Então o resultado ele vai dar a área do êmbolo 20,26 cm² e a área da haste 2,849 cm². Então esses valores aí eles devem ser guardados para que sejam aplicados na fórmula. Lembrando que para o cálculo da área útil, né, da câmara dianteira, a gente vai ter a área do êmbolo menos a área da haste, né? Então a área efetiva na verdade vai ser a subtração de um pelo outro, né? Então subtraindo 20,26 cm² por 2,849, que é a área da haste, lembrando que quando a câmara dianteira ela é preenchida, né, pelo volume do ar comprimido, o volume da haste ele não é preenchido, né? Ou seja, nesse tipo de sistema, quando você tem pressões iguais de entrada e saída, a entrada dele para avançar, né, sempre vai ser um pouco mais lento do que o retorno, porque o retorno é um volume menor, já que ele já tem preenchido esse volume da haste, né? Então por isso que é preciso subtrair. Então subtraindo um pelo outro vai dar 17,411 cm², né? Então as duas áreas úteis que a gente vai ter tá aqui marcado, né? A área do êmbolo e a área da câmara dianteira e a área da câmara traseira e a área da câmara dianteira, né? Então, como a gente teve essa relação de área, a gente precisa agora ter uma relação de volume e aplicação direta da fórmula mesmo. Bom, aqui no caso, o que foi que eu fiz aqui? Esse cálculo aqui é referente ao consumo para o volume da câmara traseira, né, do sistema. Eu considerei aqui, arredondei, estava 1,2 bar de pressão ambiente, mas é praticamente irrisório para o processo, né? Então eu coloquei aí um bar, né? Considerei apenas um bar aí como pressão ambiente, né? Eu posso calcular com 1,2, 1,5, o correto é que você coloque a pressão ambiente real, mas aí para efeito de cálculo não teria tanta diferença. Então aqui a gente tem a área de contato, lembrando que aqui a gente só está calculando o volume do avanço, né, dele, ou seja, só vai ser aqui da câmara traseira. Então a gente tem aqui a área que a gente calculou agora há pouco, 12 centímetros é relativo ao comprimento, né, ou seja, é o S da fórmula, o 10 é o N, né, que é a quantidade de ciclos que vai acontecer por minuto, e aqui a relação de compressão, onde você vai ter pressão efetiva mais a pressão ambiente dividido pela pressão ambiente. Fazendo isso, né, ou seja, 20,6 cm² vezes 12 centímetros, né, que é o comprimento, a gente já vai ter uma relação de volume, ou seja, esse volume ele vai ser multiplicado por 10, que é a quantidade de ciclos que ele vai realizar, e pela relação de compressão, que aí no caso 7 mais 1 dá 8, dividido por 1 dá 8, né? Então multiplicado por 8 a gente vai chegar aí a 19.449 centímetros cúbicos de consumo em 1 minuto, já que ele atua 10 vezes por minuto. Convertendo para litros por minuto,
vai dar 19,449 LPM, né? Ou seja, litros por minuto, né? 1 centímetro cúbico equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 3 litros. Bom, então calculado o volume de consumo, né, da câmara traseira, a gente agora calcula da câmara dianteira, né? O que vai mudar aí é essa área aqui, que foi a área que a gente calculou, a área do êmbolo menos a área da haste. Então a gente vai multiplicar por 12, multiplicar por 10, fazer a relação de compressão, vai dar em centímetros cúbicos, né? O resultado final em centímetros cúbicos deu 16.714 centímetros cúbicos por minuto. Convertendo para litros, né? Ou seja, voltando aí 3 casas decimais, vai dar 16,714 litros por minuto. Então esse é o consumo da câmara dianteira. Então o consumo total ele vai ser dado pelo consumo da câmara dianteira com a câmara traseira. Somando tudo, ele vai dar um total aí de 36,163 litros por minuto. Ou seja, esse é o consumo que esse cilindro vai ter nesse sistema, com uma pressão de 7 bar de trabalho, uma pressão ambiente aí de aproximadamente 1 bar, e atuando 10 vezes por minuto. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!